É o aeroporto de Brasília, uma das primeiras construções no vazio demográfico que antes existia no sítio escolhido para a nova capital. Hoje, base de operações da gloriosa FAB e também de 8 empresas comerciais de navegação aérea. E esta foi a primeira casa construída em Brasília, o Catetinho. Nas viagens de inspeção às obras iniciais de Brasília, ali pernoitava o presidente da República. E na data do 2º aniversário do Catetinho, foi prestada homenagem aos pioneiros que o construíram, com a inscrição de seus nomes em uma placa de bronze. Em ano e meio de trabalho, ergueu-se a obra-prima do gênio de Oscar Niemeyer, o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe da nação e marco monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia de inconfundível beleza, tanto pelas suas linhas externas como pela artística decoração do seu interior. A segunda grande construção, fora do plano piloto de Lúcio Costa, foi o Brasília Palace Hotel, que rivaliza com os melhores do mundo. Mas Brasília não está sendo construída apenas em seus palácios. Estradas partem em todas as direções. A de Anápolis está toda asfaltada e a de Belo Horizonte já apresenta largos trechos também pavimentados. Surge aqui a Praça dos Três Poderes, onde ficarão os ministérios, as autarquias e a catedral. Os edifícios dos ministérios estão sendo atacados vigorosamente. As suas fundações já estão prontas e as vigas de aço dispostas nos devidos locais para a armação das estruturas. Este trabalho está sendo executado com grande rapidez, graças ao aparelhamento moderno e à capacidade dos operários brasileiros plenamente habilitados para a importante tarefa. No Triângulo Monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto, onde despachará o chefe do Poder Executivo, e o Palácio do Supremo Tribunal. O Senado e a Câmara funcionarão em um só bloco gigantesco, com os serviços auxiliares e escritórios dos parlamentares em 2 edifícios anexos, formando um conjunto de impressionante beleza que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. Essas obras já estão com as estruturas concluídas, sendo um dos centros de trabalho mais visitados por quantos afluem a Brasília, e a elas, o presidente Juscelino Kubitschek e o senhor Israel Pinheiro, presidente da nova CAP, dedicam as suas melhores atenções numa demonstração eloquente de interesse e apreço pelo poder legislativo, ao qual ambos pertenceram em legislaturas passadas. Esta foi a primeira barragem construída em Brasília, aproveitando as águas do rio Saia Velha. Uma usina de 500 cavalos de força foi ali instalada para alimentar as máquinas dos canteiros de trabalho. Mas o suprimento definitivo de luz e força a Brasília será assegurado pelas águas que formam a majestosa cachoeira do rio Paranoá. O represamento dessa torrente irá formar o Lago da Visão Profética de São João Bosco, com a fabulosa massa líquida de 600 milhões de metros cúbicos. Neste cenário, estão sendo construídas as fundações da barragem que represará as águas do Paranoá, cujo aproveitamento na primeira fase de execução dos projetos fornecerá a Brasília 30.000 cavalos de força, energia suficiente para cobrir as necessidades do progresso da nova capital durante vários anos. Os trabalhos da barragem se desenvolvem no mesmo ritmo intenso de todas as obras de Brasília. Já está quase concluído o vertedouro por onde serão desviadas as águas do Paranoá, a fim de ser atacada a construção no leito do impetuoso rio. O lago que se formará nesta região terá o comprimento de mais de 45 quilômetros, medindo em sua parte mais larga cerca de 5 quilômetros. A profundidade em alguns pontos será de 30 metros e a linha d'água atingirá a cota 1000. Outro setor onde os trabalhos caminham para a fase final é o do abastecimento d'água potável. As tubulações já estão sendo colocadas. A água para abastecimento à população não será problema em Brasília. O Ribeirão do Torto fornecerá a massa líquida aos gigantescos reservatórios ali em construção.
Cada reservatório suprirá as necessidades de uma parte da nova capital. Estes que focalizamos estão sendo construídos somente para recolher as águas do Ribeirão do Torto. Para o futuro, há muitos outros mananciais espalhados na região. A armação de aço desta câmara recebe a mistura de concreto. E esta outra já está recebendo água do Ribeirão do Torto. Faltam-lhe apenas as abobadilhas para cobertura e que são construídas em formas especiais no próprio local dos reservatórios. Enquanto a cidade cresce materialmente, não se esquecem as autoridades do preparo intelectual, moral e cívico das crianças, dando-lhes escolas. Em Brasília, a terra é dadivosa e boa. E como diria o primeiro cronista do descobrimento do Brasil, escrivão da frota de Cabral, Pero Vaz Caminha, em se plantando dar-se-á nela tudo, como está sendo provado pelos que a cultivam com técnica e carinho. O trato dispensado às plantações nas granjas de Brasília tem sido recompensado com fartas colheitas de hortaliças, cereais e frutas de todas as espécies. A produção já excede das necessidades do consumo local e está sendo exportada para cidades vizinhas. Verdadeiro cinturão verde está se formando em torno de Brasília, onde também não há problemas de abastecimento, pois os frutos surgem em safras exuberantes da terra bem cuidada. Nos outrora desolados chapadões, menos de 2 anos atrás, surgem agora os bairros cheios de vibração. Estas são as primeiras 500 residências já construídas pela Fundação da Casa Popular e entregues aos laboriosos pioneiros de Brasília. Os institutos de previdência social começaram a povoar as superquadras do plano piloto. Até dezembro de 1960, serão entregues 75 blocos com 2.868 apartamentos. Estendem-se esses blocos de concreto armado ao longo do grande eixo residencial, cujo panorama é uma sucessão de canteiros de trabalho, onde técnicos e operários brasileiros porfiam em bem cumprir o seu dever. Em um dos edifícios do IAPI já está pronto um apartamento piloto, com todos os requisitos do conforto moderno. Como este, serão todos os demais em construção. O trabalho é realmente intenso e entusiástico. Reina por toda parte a mais contagiante vibração cívica. Técnicos e trabalhadores exultam na certeza de que estão ajudando a construir um Brasil maior, uma grande civilização, cujas benesses hão de se espalhar de forma equitativa por todo o imenso território nacional, unindo e engrandecendo cada vez mais os brasileiros na comunhão dos ideais de ordem